eu quero falar para você um pouco hoje justamente sobre essa questão, a construção da realidade, a maneira como nós encaramos a família e o que houve de errado, tá bom? Hoje a gente vai tentar ver essa situação acontecendo aqui. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1, você encontra já de cara o grande versículo aí dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Geralmente nós temos a tendência de começar aqui a discutir questões sobre criação, evolução e se Deus criou ou não criou. E às vezes essa discussão, que pode ter seu valor, ela acaba nos fazendo perder aquilo que a narrativa bíblica está dizendo. Esse texto está nos mostrando que Deus, Ele criou, Ele construiu, Ele fez os céus e a terra. Isso significa que todas as dimensões da realidade, da existência humana e não humana, foi criado por Deus. Ele criou os céus e Ele também, céus aí, todo o cosmo, mas Ele criou também a terra. Então, já desde o início, a Bíblia deixa claro quem é o construtor, o idealizador, aquele que criou a terra criou a terra, os seres humanos e o lugar, evidentemente, é onde nós vivemos. Ele é o construtor de toda essa realidade. Ele sabe muito bem o que Ele fez para a sua glória. Então, esse primeiro versículo é importante de saber. Ele é tão importante que quando você termina a Bíblia, lá em Apocalipse 21, a Bíblia, ela não é um compêndio de temas isolados assim, ela é uma história. A Bíblia é um drama, ela é uma novela, que começa com céu e terra, como acabamos de ler aqui, mas ela também termina lá em Apocalipse, quando ele viu novo céu e nova terra. Então a terra, ela está no projeto, no plano de Deus do início até o fim, porque Ele é o Criador, o autor dessa história toda, e Ele vai levar a cabo o seu plano. Dizendo isso, quero falar também que Deus, nesse contexto, Ele cria você e eu. Ele nos cria. Ele cria o homem e a mulher. E no verso 26, dando um pequeno salto, Ele cria os astros, sol, os animais, etc., Cria todo esse ambiente, todo esse contexto, e Ele cria os homens. No verso 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Ele cria pessoas aqui parecidas com Ele. E Ele cria o homem e Ele cria a mulher. E o texto bíblico nos diz que Ele faz isso conforme a sua imagem e semelhança. Deus está construindo as coisas, preste atenção nisso. Ele está construindo, Ele está fazendo um plano, um projeto harmonioso, inteligente, para a sua glória, e que funciona muito bem, porque Ele que fez. Ele é Deus e Ele fez uma coisa que funciona. E Ele faz os homens, os seres humanos, à imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança tem um amplo significado aí, várias coisas estão envolvidas aí. O fato de o homem ter espírito, Deus ser espírito, o fato de o homem Deus ter intelecto e
deu intelecto para o homem, emoções, né? Responsabilidade de ir para uma direção e outra. Todas essas coisas fazem parte da imagem de Deus, relacionamento de aliança, mas tem uma coisa aqui fascinante, que às vezes a gente não presta muita atenção. Deus criou o homem e mulher, né? A sua imagem e semelhança. E pare para pensar que curioso é o relacionamento do homem e da mulher. Deus, ele é trino. Deus é um Deus trino, é um Deus em três pessoas, né? A misteriosa trindade. Mas é assim, ele é trino, mas ele é uno. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e uma pessoa só. Tem diversidade de pessoas, mas na união de um único Deus, na existência, melhor dizendo, de um único Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, olha que coisa fascinante. O homem é diferente da mulher, é plural, mas eles são criados para viverem em unidade. Então a união de um homem e uma mulher, o casamento, ele não é uma coisa qualquer. O casamento, ele era para ser uma ilustração da união que há na Trindade de Deus. Ele é muito sagrado. Nós estamos falando de um homem diferente da mulher, pessoas diversas, distintas, porém uma. Nós estamos falando da Trindade, que é um Deus trino, três pessoas, porém um único Deus. Então, o casamento, esse aspecto da imagem e semelhança de Deus é muito importante no homem. O casamento, então, o meu casamento, o seu casamento deveria, nós fomos criados como uma pequena ilustração, se é que eu posso dizer assim, ou representação daquilo que Deus é. Diverso, porém unido. Nesse contexto, nós começamos a ter umas dificuldades. Nós vamos falar disso mais à noite. Nós começamos a ter umas dificuldades com a realidade agora. Nós temos visto algumas uniões aonde eu nem vou questionar se tem amor, se não tem, né? Se gosta ou não gosta. Mas alguns relacionamentos hoje chamados de homoafetivos, eles podem ter o melhor sentimento uns pelos outros, tem unidade, vamos dizer assim, tem unidade, né? Está unido, mas não tem diversidade. E quando Deus projeta a família, que a partir da qual ele iria construir a realidade nesse mundo, ele fez o seguinte: com unidade sim, porém com diversidade. Diversidade com unidade. Homem, mulher unidos. Se essa estrutura é alterada, todo o resto do processo vai ser alterado. Agora, a nossa pergunta é: essa alteração vai ser para o bem, benéfica, ou ela vai ser maléfica? Bom, até onde entendemos, se nós sairmos do projeto aqui, a coisa vai ser problemática, né? Como de fato tem sido. Então não é uma questão de perseguição, de homofobia e tudo mais, mas é uma questão de perspectiva, de contemplar a realidade a partir daquilo que Deus diz. Ele criou o negócio. Ele sabe o que ele está dizendo. Mas, enfim, nós vamos falar mais à noite um pouco mais sobre isso. Mas Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Outra coisa que ele faz, então, é que ele diz aí no verso 28 que era para o homem ter domínio sobre os peixes, sobre os animais, no verso 26, desculpe, capítulo 1, verso 26, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então Deus cria o homem para que ele pudesse exercer governo, domínio sobre a terra. Ele ia
governar sobre este lugar à semelhança de Deus. Ele seria um representante de Deus na terra. Talvez para ajudar a entender isso aqui é o seguinte: na antiguidade, lá nos tempos mais remotos, quando Gênesis foi escrito, era comum que um rei, um grande tirano, um rei, à medida que o seu império, o seu território crescia, era comum que ele colocasse imagens de si em alguns pontos do território. E quando as pessoas passavam naquele lugar, eles olhavam para a imagem do determinado rei, às vezes do Deus também desse rei, mas olhava a imagem desse rei e dizia: esse território, esse terreno, esse lugar pertence ao rei fulano, né? Porque a imagem dele, a representação dele estava ali. Deus é o rei do universo, e ele criou imagens de si para que imagens dele, para que pudessem representá-lo aqui na terra. E essa imagem de Deus é precisamente o homem. Então, ele queria que não só Adão e Eva o representassem e governassem a terra, mas ele queria que eles multiplicassem e que a terra ficasse povoada, lotada por todos os lugares de representantes seus, né? Para que o governo e a realeza de Deus fossem declarados e demonstrados, por assim dizer, na vida das pessoas que ele criou. Deus queria que a sua glória, por meio da sua criação, fosse manifestada em todo o território que ele criou, em toda a terra que ele criou. Então isso é fascinante. É fascinante o propósito pelo qual o homem foi criado. Ele foi criado com homem e mulher e a família de um modo geral como um representante da imagem de Deus na terra. Quando os filhos nascem, eles estavam gerando imagens dos pais, mas muito mais que isso, eles estavam reproduzindo a imagem de Deus na terra. E a realeza de Deus alcançando mais território, né? Espalhando por toda a terra. E quando Deus cria, ele também diz, se você observar no capítulo 2, verso 15, dando um salto aí, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem exerceria governo sobre a terra, mas ele iria cultivar. Muitas vezes a gente lê a palavra cultivo aqui, cultivar, e a gente imagina, pelo menos eu cresci com essa imagem na minha mente, né? Que o Adão e a Eva como sendo pessoas do campo, né? Trabalhando, plantando, com instrumentos assim de lavoura, né? Plantando um jardim e tudo mais. Eu cresci com essa imagem na minha mente. Embora ela pudesse ter acontecido em alguma medida, a ideia aqui de cultivar não é meramente o plantio das coisas, é desenvolver a cultura humana. O homem foi colocado na terra para cultivar a terra no sentido de desenvolver a cultura humana. Ele foi colocado aqui para ser criativo, como Deus é. Ele foi colocado aqui para embelezar a terra. Ele foi colocado aqui para edificar belas construções. Ele foi colocado aqui para que, por suas experiências sensoriais, né, que a gente chama de ciência hoje, ele pudesse interpretar a realidade, conhecer a criação de Deus. Ele foi colocado aqui para fazer desse lugar o lugar mais interessante de todo o cosmos, se é que eu
eu posso dizer assim. Ele foi colocado aqui para que esse lugar fosse maravilhoso. O trabalho era para a glória de Deus, o homem trabalhava para a glória de Deus, para cultivar e desenvolver o mundo de Deus, para a glória de Deus, e para que esse lugar fosse o lugar mais fascinante de todos os tempos. Inclusive, quando Deus termina o conjunto da sua obra, quando ele termina tudo o que ele fez, no verso 31 do capítulo 1, ele fala o seguinte: viu Deus o que tinha feito e ele disse que era muito bom. Em outras palavras, eu arrasei, esse negócio funciona demais, eu fiz, mas eu fiz bem feito. Eu sou demais. Ele pode falar isso, porque ele é Deus, e ele foi demais. Ele fez uma coisa perfeita. E essa perfeição dos relacionamentos que existe aqui nesse primeiro momento da história da nossa raça é chamada muitas vezes de shalom. A gente traduz essa expressão por paz, mas a palavra shalom, esse shalom original, ela é mais ampla, e ela quer dizer, paz não é necessariamente a ausência de conflito ou sensação, mas a palavra paz, ela quer dizer relacionamentos adequados em todas as áreas. Quando Deus cria, o homem tinha um relacionamento adequado com Deus. O homem tinha um relacionamento adequado consigo próprio, ele se sentia sensacionalmente bem nesse lugar, nesse mundo. Ele tinha um relacionamento adequado com outro homem. Veja que Adão e Eva foi criado unidos, à semelhança da Trindade de Deus. E ele tinha um relacionamento adequado com a criação, com a natureza. O homem e a vida do homem eram perfeitamente ajustada em todas as áreas. E a vida neste mundo era sensacional. Era prazeroso o casamento. Era prazeroso lidar com a natureza, com a criação. O trabalho era sensacional, era um prazer. O casamento era mais que maravilhoso. Os filhos, dádivas desse casamento, tudo ajustado. Tudo ajustado. Mas por que eu estou falando era? Porque em Gênesis 3... tudo isso é solapado. As coisas perdem o rumo. As coisas saem dos trilhos. Não, para Deus ele já tinha um plano, ele sabe todas as coisas, mas vamos seguir o fluxo aqui da narrativa, da história bíblica. O que acontece? Você sabe que o homem foi tentado pela serpente, o diabo, no jardim, e acaba desobedecendo a Deus, tomando de um fruto que não era para comer daquele jardim, a única coisa que eles não podiam fazer. E a partir daí, o quadro mudou bastante, drasticamente. Nós notamos que o relacionamento do homem e Deus já foi solapado. Em capítulo 3, verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o relacionamento ajustado com Deus, ele já sofre um problema. O homem, eu imagino, Deus todos os dias indo ali ter uma interação com Adão e Eva. Eu até penso que pudesse ser semelhante, ao que
acontece quando nós chegamos de viagem em casa ou do trabalho, né? Que os filhos vêm correndo assim, abraçam o papai, vai contar o que aconteceu na escola e vai contar que o meu amiguinho fez isso, fez aquilo, foi assim o dia, né? E a gente, às vezes, já corrido, cansado, para ali para conversar, aquela coisa toda, mas é fascinante isso, né? Essa interação. Então, me lembra uma vez que eu fui para o mestrado, e em São Paulo isso, e fiquei lá quase 10 dias, né? Quando eu voltei, eu fiz como de costume, né, para minha filha mais velha, que estava 1 ano, ela tinha 2 anos, eu acho, e aí eu abri o braço assim, né, ei, minha filha, e tal, aí ela olhou assim, virou e foi brincar, né, ela estava numa festinha, eu achei que eu ia ser assim, que eu ia arrasar naquele dia, né, a festa ia perder a graça, porque eu cheguei, o papai chegou, né, mas ela deu as costas e foi brincar como se eu nem tivesse chegado, como se nada tivesse acontecido. E aquilo para mim, eu falei, poxa, né? Que chato isso, né? Então eu imagino que esse dia Deus chega ali e Adão e Eva se escondem da presença do Senhor. O relacionamento do homem e Deus, ele foi fatalmente prejudicado. Depois, quando você observa o relacionamento do homem consigo mesmo, ele teve problema, porque olha só o que diz no versículo 9, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E olha a resposta dele no verso 10, ele responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O relacionamento do homem consigo começa a ter problema. A vida emocional, ela já começa a desajustar também. Sentimento de culpa, de medo, de vergonha, de inadequação, esse desajuste interior, ele já começa a acontecer. Relacionamento com Deus, relacionamento um com o outro, relacionamento consigo e agora relacionamento do homem e a mulher. Olha só no verso, nos próximos versos, no verso 11, diz assim, porque perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Verso 12, então disse o homem, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Então, quando a mulher é questionada, ela fala, foi a serpente. Então aqui você vê que Adão e Eva já não têm mais a mesma unidade. Começa essa questão de um jogar a culpa para o outro. Começa a ter um desajuste no relacionamento. Eventualmente, no ministério nós aconselhamos casais, não é verdade? E você também, já deve ter ajudado amigos que passaram por alguma luta no casamento e tal. E é uma cena curiosa. Nós sentamos com as pessoas e aí o que está acontecendo? Aí vamos falar a mulher, que geralmente tem mais vocabulário mais amplo, fala mais um pouquinho. Não, pastor, o que está acontecendo é que o meu marido, ele fala tudo o que ele fez, né, de errado. Aí, quando chega no marido, e você, meu amigo, o que você diz sobre isso? Não, eu fiz isso mesmo, eu fiz isso tudo que ela disse, mas ela, aí ela fala isso, não, ele tem razão, eu fiz mesmo, mas ele, não é assim? Um projeta mesmo a culpa um no outro e demonstra essa discórdia, essa falta de união entre o casal. E no verso 16 é chocante o que acontece aqui. Diz o seguinte: e a mulher disse,
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio a dores, darás à luz filhos. Eu pensava que essas dores eram as dores do parto, seja ele qual tipo de parto for, envolve dor. Mas a palavra no texto hebraico, ela não está se referindo diretamente ao parto. Deus está dizendo para a mulher o seguinte: agora que vocês saíram debaixo do meu governo, que vocês agora se tornaram autônomos, ou seja, vocês é que estão fazendo a lei de vocês, né? Nomos, lei, auto, eu mesmo tenho a minha lei. Vocês agora se tornaram autônomos. O processo todo da criação de filhos será doloroso, da concepção até o resto da criação do filho, o processo todo vai ser doloroso. E não é verdade? Tem gente que fala com você assim: olha, essa é a melhor idade do seu filho, aproveita. Aí, porque eu lembro e tal, mas toda idade é difícil, já viram? Não, essa idade que é boa. Eu lembro quando tinha 1 ano, não chorava, dava um trabalho, nossa, era difícil. Aí, quando faz 5 anos, a pessoa fala: não, bom mesmo era quando tinha 1 ano, era tranquilo e tal, não é assim? Não, adolescência é um problema. Aí quando o filho está mais velho, adulto, fala: quando é adolescente que era bom, era mais tranquilo, né? Então por quê? Porque o processo todo se tornou doloroso. Essa é a realidade. Desde que o homem sai de debaixo do governo de Deus, a criação dos filhos se torna desajustada. E ele diz também aqui que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu também não entendia bem o que isso quer dizer, mas a palavra desejo desse versículo é a mesma palavra do capítulo 4, verso 7, quando fala que o Caim estava com inveja de Abel, e diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo, ou sua raiva, seu ciúme, sua antipatia do seu irmão será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então essa palavra desejo, ela não está falando de desejo, por exemplo, sexual, coisa desse tipo, não. O que Deus está falando é o seguinte: daqui para frente o processo de criar filhos vai ser difícil e você vai começar a ter uma certa antipatia do seu marido, vocês não vão se ajustar muito bem. Tem dia que você não vai querer olhar para ele e ele não vai aceitar isso e ele vai querer dominar você, pisar em você. E olha a história do nosso mundo como é marcada por machismo e feminismo. É uma história da mulher tentando sair de debaixo do domínio assim, do homem, né? da jugo do homem no mau sentido, como acontece aí, e o homem tentando dominar de toda forma. Essa coisa de machismo e feminismo que começa aqui, ou seja, tudo desajustou e finalmente o homem, ele teve problema. No verso 17, a terra se torna maldita. Ele diz: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Esse lugar se tornou, ao invés de abençoado, amaldiçoado, porque o homem decidiu viver separado do seu Criador. O relacionamento com a criação se torna ruim, trabalho penoso, sustento difícil, a terra produzindo cardos e abrolhos. Quer dizer, foi uma situação economicamente difícil e nós colhemos as mazelas disso. O que eu quero dizer? Nós continuamos a multiplicar filhos, mas não mais a imagem de Deus.
Os filhos agora são a imagem de Deus distorcida, são a imagem dos pais. É uma imagem de Deus bizarra, toda desfigurada. Nós continuamos a casar, mas olha só o que acontece. Vamos ver algumas coisas rápidas. Casamento continua a existir, mas olha só no capítulo 4, verso 18. Lameque 4:18. Lameque tomou para si 2 esposas. Monogamia já cai. Começa a ter então poligamia. Depois você observa no verso 20, Ada deu à luz a Jubal. Este foi os pais do que habitam em tenda e possuem gado. A agricultura continua a existir. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. A arte continua a existir. A música, poema, mas olha só o poema de Lameque, por exemplo. A poesia continuou a existir. Olha o verso 23, que coisa curiosa. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Agora ele vai mostrar a música que ele fez. Ele vai mostrar o poema dele, a canção. Olha a música que eu fiz. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Quer dizer, isso era um poema dele, né? Olha só como que a glória de Deus já sai do esquema. Metalurgia continuou a existir. Olha só no capítulo 4, verso 22. Zila, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, metalurgia. Só que logo tudo isso foi usado para guerra, para dor. O mundo ficou desajustado. A arquitetura também continuou. Mas quando você chega no capítulo 11, eles estão construindo uma linda e bela torre, prepotente, achando que o esforço deles poderiam alcançar Deus ou deuses. Religiosidade continuou a existir, espiritualidade continuou a existir, mas eles passaram a buscar vários deuses. O homem ficou desordenado, desajustado. E sabe por quê? Porque o pecado, ele afetou toda a criação, toda. Mas o pecado, ele afetou você também. O pecado atrapalhou o relacionamento com Deus, consigo, uns com os outros e com a natureza. Ele afetou você também. E a pergunta que nós temos é a seguinte: como reverter esses efeitos? Eu não estou nem um pouco surpreso com as novidades que a gente observa todos os dias. Olha a quantidade de formatos de família que tem aparecido. Olha o tanto de corrupção, o aquecimento, a natureza, isso tudo, a depressão, angústia, medicamentos que as pessoas vêm tomando com constância. Por quê? Porque tudo foi desajustado pelo pecado. Aquela criação ideal, ela foi desorganizada. Aquele shalom, aquela paz original, ela foi desorganizada, desajustada. E a pergunta é: existe algo que eu possa fazer para que essa situação mude? Eu queria muito conversar disso hoje à noite com todos vocês.
Então volta, tá? Volta à noite, porque senão vai ficar desajustada essa fala. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós vamos prosseguir mais tarde hoje, mas eu quero que você vá pensando nessas coisas aí. O efeito amplo do pecado. Em alguns contextos nós chamamos isso de depravação total. Em outras palavras, não tem uma área da existência humana que não foi afetado pelo pecado. Todo o ser humano, toda a realidade, todas as dimensões da existência humana foram afetadas e desajustadas. E nós vamos construindo a realidade a partir desses desajustes. Se você é desajustado, nossa raça é desajustada, e ela está construindo o mundo a partir desse desajuste, nós vamos esperar o que do mundo? Que ele seja desajustado. Mas Deus não criou tudo ordenado? Como solucionar essa questão? Há algo que possa ser feito ainda? Nós vamos falar um pouco disso hoje à noite, se Deus permitir, tá bom? Mas o pecado destruiu, afetou tudo, inclusive você e eu. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos oriente.